Para quem? Olha, eu vou para o centro do debate que tem no Brasil hoje. Essa coisa do IOF. Quem vai pagar a conta? Taxação dos mais ricos, desigualdade tributária. Veja bem, nós estamos no meio dessa crise. Derrubaram o decreto do IOF do Lula. Para mim tem um motivo, Kim. O governo fez uma negociação onde mexeu no decreto do IOF, retirou vários pontos e teve que apresentar uma medida provisória para cobrir 10 bilhões. Qual foi a proposta do governo Lula? Taxar as bets. As bets, sinceramente, se tem um problema hoje no Brasil, é isso. A quantidade de gente viciada, a quantidade de dinheiro que sai do varejo e pagam poucos impostos. Então ele pediu para aumentar de 12 para 16 a tributação das bets. Tem um outro projeto que está nessa medida provisória do governo. Os bancos. A gente sabe que os grandes bancos no Brasil ganham muito. Existe uma coisa aqui no Brasil que chama juros sobre capital próprio. Só existe isso no Brasil. Isso é uma invenção que permite às maiores empresas e os bancos deixar de pagar tributos. Só um dos maiores bancos do Brasil, em cima desses juros de capital próprio, deixa de pagar 5 bi. O que é que fez o Lula e o Haddad? Colocaram também elevação da tributação dos juros de capital próprio. O que fez o governo também mais? Diz o seguinte, ó, fintechs. Você tem fintechs que são bancos. Nubank, por exemplo, pagava muito pouco imposto, cobrou mais. O que que fez além disso? Olha, nós temos 800 bilhões, é ali o tempo, né? 800 bilhões de gastos tributários. Isso não é aumento de imposto, são gastos. São empresas que de uma forma ou outra conseguiram no parlamento desonerações, não pagam impostos. O que é que o governo está propondo? Vamos cortar linear 10%. Quando o governo apresenta tudo isso, houve uma grita. A grita do andar de cima. Eu acho que o Haddad foi feliz quando falou o cara que mora na cobertura tem que pagar o condomínio. Essa turma gritou. Você sabe que tem um livro, que é Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro, que fala desse patrimonialismo brasileiro, dessa coisa das elites. Então eu acho que essa crise foi deflagrada por esse processo. Eu queria perguntar ao Kim qual a posição dele sobre isso, porque eu vi que ele votou contra a taxação dos fundos exclusivos, que é o que faz justiça. Veja, fundos exclusivos, quem pode abrir é quem tem mais de 10 milhões de reais. Não é justo esse cara não pagar imposto. A professora da rede municipal tem que pagar 27,5%. Então a gente está na luta. O Lula está na luta, o Haddad está na luta, nós estamos na luta. Para que exista mais justiça tributária, que os ricos paguem de alguma forma, que não sobre só para o trabalhador e para a classe média. Muito bem, vamos lá. Primeiro ponto, Lindbergh, você colocou aí dos 800 bilhões de reais de gastos tributários e disse que o Haddad propôs 10% de corte linear. Se é linear, a gente está falando de todos os benefícios vão ter um corte de 10%, correto? Os dois primeiros gastos tributários, Lindbergh, o primeiro é o simples. A gente está falando dos mais pobres. A gente está falando de pequenas, médias empresas. Esse é o primeiro maior gasto tributário. Então a gente vai cortar 10%, a gente vai aumentar 10% na tributação em cima dessas pequenas, em cima dessas médias empresas. O segundo maior gasto tributário, Lindbergh, é dedução do imposto de renda com saúde e dedução do imposto de renda com educação. Então a gente vai penalizar ainda mais a classe média, que já paga dobrado, porque a classe média paga imposto alto, não tem educação, então precisa pagar uma escola privada, não tem saúde de qualidade, então precisa pagar um convênio, e aí, na hora de deduzir isso do imposto de renda, que inclusive é uma maneira de desafogar o sistema público, que já está afogado tanto na educação como na saúde, nós vamos ter, então, uma redução de 10% na dedução do imposto de renda para a saúde, para a educação, para a classe média. Isso não é super rico. Estou falando de um sujeito que tem uma renda familiar de 8 mil reais, 9 mil reais. Não é um bilionário, não é um banqueiro. Esses são os dois maiores gastos tributários. O quinto maior gasto tributário é a isenção de contribuição previdenciária para entidades assistenciais. Quem faz caridade, filantropia. Nós vamos cortar 10%, tributar mais em 10%. Quem faz filantropia, quem age no lugar do governo, quando o governo deveria fornecer assistência social, e aí vem a filantropia, precisa fazer, aí o governo vem e ainda tributa essa assistência social.
Se você for falar de privilégio tributário para grande empresário, né, amigo do governo, aí eu vou concordar com você. Mas eu devo te lembrar o seguinte, você acabou de falar que, de alguma maneira, esses empresários conseguiram esses privilégios porque tem poder de lobby no Congresso. O governo que mais aumentou esses privilégios foi o governo Dilma. O governo que mais concedeu privilégios tributários foi o governo Dilma. Inclusive, foi o governo Dilma que inventou o privilégio para as grandes empresas, inclusive grandes grupos de comunicação, como a Rede Globo e outras redes de TV, na folha de pagamento, que agora o PT diz combater esses privilégios tributários na folha. Mas quem inventou foi a Dilma. Quem criou foi a Dilma. Quem enviou o projeto para o Congresso Nacional dessa desoneração desses setores foi Dilma Rousseff, né? Então, quando você fala em cortar 800... Parece que os 800 bilhões de reais vão diretamente sair do bolso do mais pobre para ir pro mais rico. O meu tempo já acabou? Não. É que tá com problema, eu tô marcando também aqui. tava olhando o tempo. Você tem mais um minuto. Eu tô marcando aqui no meu cronômetro enquanto eles acertam lá. Então, quando você fala dos 800 bilhões, parece que são os 800 bilhões que saem do bolso do pobre e vai pro rico. Eu falei pros seus dois maiores, não são para super ricos. Pelo contrário, simples, não conheço nenhum bilionário no simples. Não conheço nenhum banqueiro no simples. Segundo, dedução do imposto de renda, de saúde e de educação, que também não conheço nenhum bilionário que dependa disso. É classe média. E o outro ponto é, quem criou os privilégios para os grandes empresários foi o governo Dilma. Aí, agora vocês apontam um problema como você colocou agora. Os empresários têm poder de lobby no Congresso, mas primeiro eles tiveram poder de lobby nos governos petistas, e os governos petistas mandaram para o Congresso aprovou com a base do governo petista. Então, esse é o meu posicionamento. Se for para enfrentar privilégio de grande, eu enfrento, mas não é esse o histórico do PT. 3 minutos para réplica. Enquanto eles acertam lá, vou colocar aqui ó, na câmera de cima. Não, Kim, vai ser para os ricos. Olha só, a questão do Simples é que, na verdade, o Simples está na Constituição. Tanto o Simples quanto a Zona Franca de Manaus estão na Constituição. Então, na verdade, vai ser um projeto de lei complementar. Isso aí vai estar fora. Nós podemos adequar. Agora, quando você fala de benefícios tributários, olha, o maior benefício tributário que nós temos adubos, fertilizantes. É uma coisa impressionante o que tem nesse setor aqui. Então a gente pode, no Congresso do Parlamento, dentro da linha do corte linear, e é essa a ideia que eu, como líder do PT, vou trabalhar, de concentrar tudo isso nos setores que são os setores mais ricos e que menos criam empregos. Você, quando fala que a Dilma criou para um determinado momento da história, porque nas economias é o seguinte, a economia desacelera. Você pode ter uma leitura de que fazendo uma desoneração naquele momento, você pode estimular a economia. Sabe qual foi o problema que ela teve? Tinha o Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Então, o que ela mandou de X de desoneração, aumentaram para 3X. E a Dilma ainda era presidente quando mandou o projeto, que na época o presidente do Congresso era o senador Renan Calheiros, que arquivou. Agora, Kim, você não falou aqui dos bancos. Você não falou das bets, que é outra parte do projeto. Você é contra aumentar a medida provisória que aumenta a taxação de bets? Taxação dos bancos? Você pode estar certo que esse cuidado a gente vai ter. A gente não quer atingir classe média. A gente não quer prejudicar quem faz trabalho social, né? Quando o relator foi indicado, esse cuidado a gente vai ter. Porque a gente acha que esse momento é o momento de fazer uma justiça. E é por isso que eu queria entender o teu voto. Por que você votou contra um fundo, a taxação de fundos exclusivos? O cara tem 100 milhões num fundo exclusivo e não paga nada. Tem fundo exclusivo no Brasil e tem uns fundos offshores. Entende? Então, esse é um problema. Eu vou alongar depois aqui no debate. Os 0,01% mais ricos do país, estou falando aqui algo em torno de 30 mil pessoas, sabe quanto paga de alíquota efetiva de imposto de renda? 1,76%. O Gari de São Paulo paga 27,5%. É muito injusto. O topo, os ricos aqui no Brasil têm muitos privilégios. E eu acho que chegou a hora do Congresso mexer com esse tema, colocar o dedo na ferida.